E que o contrato pedagógico e as aulas, né, ao vivo, elas são todas gravadas, né, e depois, quando convertido o arquivo da gravação, ele é disponibilizado para vocês na sala de aula virtual de vocês ali no Classroom, tá? Todos vocês receberam o convite do Classroom, né, para acessar a sala virtual. Na barra atividades lá da sala virtual do Classroom, sempre será disponibilizado, né, posteriormente os slides que foram utilizados durante a gravação, né, e a própria gravação em si, tá? Vocês reverem, né, quem quiser fazer download, guardar numa pastinha no computador, no celular, enfim, para vocês terem acesso sempre que precisarem, né? Estará sempre ali na barra atividades da turma de vocês no Classroom, certo? Muito bem. Então eu vou começar me apresentando, né? Como a gente falou, sempre tem colegas novos, né? Entrando nessas turmas de primeiro ciclo. Nós estamos começando hoje a disciplina de comportamento organizacional. Meu nome é Luciano Silveira. Eu sou professor aqui daqui já fazem aproximadamente 4 anos. Eu tenho uma graduação em administração, depois fiz uma pós-graduação na área de gestão, depois uma pós-graduação na área de ensino. Nossas aulas, né, o conteúdo de comportamento organizacional vai ser tratado sempre ao vivo, né, das 9 ao meio-dia, mas também, né, tenho lá um repositório, né, que é o canal do YouTube, onde tem diversos conteúdos, né, complementares da área de administração, quem quiser acompanhar lá, né, mas não é conteúdo de aula, né, lá é conteúdo extra da área de administração, área de RH, tem alguma coisinha de logística também, enfim, tá? Como nós falamos há pouco, a disciplina de comportamento organizacional é uma disciplina de primeiro ciclo, né? Então, as disciplinas de primeiro ciclo, a gente encontra colegas de diversos cursos, né? Porque as disciplinas específicas do curso de vocês, né, elas acontecem lá no segundo ciclo. Então, no primeiro ciclo, a gente tem, além de comportamento organizacional, né, tem contabilidade, né, contabilidade gerencial, tem TGA, SM, né, planejamento estratégico, administração de RH, administração de marketing, né. Todas essas disciplinas de primeiro ciclo são comuns aos cursos do eixo de gestão e negócios. Então, no primeiro ciclo, nessas disciplinas, vocês vão encontrar colegas, né, do curso de logística, do curso de RH, do curso de administração, do curso de contabilidade, do curso de marketing, enfim, tá? Quando forem para o segundo ciclo, vão fazer as disciplinas específicas do curso de vocês, aí vocês vão encontrar só colegas do curso, né? Porque vocês estão fazendo as disciplinas específicas, tá? Então, como é formato de ciclo, né? Então, as disciplinas sempre estão acontecendo, né? Uma após a outra. Então, quem estava em contabilidade antes, agora está fazendo comportamento. E aí tem entrado, né? Sempre colegas novos, né? Durante o acontecimento dessas disciplinas, né? Posteriormente, essa comportamento organizacional vai iniciar uma outra disciplina. Então, quem já estava nessa, né? Vai estar na próxima e vai ter colegas também se matriculando e entrando naquele momento na próxima disciplina. Então, essa dinâmica sempre ocorre, tá? E a gente sempre faz o contrato pedagógico justamente para ficar, né, claro para todos, para quem já estava, para quem está entrando, né, o funcionamento do processo avaliativo, as datas, os arquivos, o Moodle, que a gente já vai falar a respeito, o Classroom também, todos esses formatos, tá? Vamos iniciar falando a respeito do Moodle, tá? O Moodle, ele é, então, a plataforma da escola, onde vocês vão encontrar, acessando através do portal do aluno, o ícone do Moodle, né? Vocês entram pelo portal do aluno, quando vocês fizeram lá aquela aula de recepção, né? Já foram informados como faz o acesso, né, do portal do aluno, vocês já têm o login, o RA de vocês. Acessam o portal do aluno com o login e RA de vocês, vocês vão encontrar o ícone ali do Moodle, né, do curso técnico. Clicando nele, vai abrir essa página de acesso do Moodle, né? Dá para entrar pelo endereço direto também do Moodle, né, ead.qi.edu.br, mas o acesso comum é pelo portal do aluno, né? Tem o ícone aí do Moodle, ele vai abrir para vocês acessarem com RA e senha de vocês. Tá ali as disciplinas que vocês já cursaram e a disciplina que estão matriculados no momento. Então, quem já estava fazendo alguma disciplina antes, vai estar lá, né, no Moodle, essas disciplinas anteriores,
e apareceu, né, agora, semana passada, já essa disciplina de comportamento organizacional. Para quem está começando, né, não tem nenhuma outra disciplina aparecendo no seu Moodle, né, somente a que está matriculado agora, porque não tinha nada cursado anteriormente, né, claro. Então, está lá aparecendo somente a disciplina de comportamento organizacional. Aparece lá, comportamento organizacional 4/2021, ou seja, a disciplina que está começando agora, né, 4 de abril de 2021. Clicando nela, vocês vão ter acesso, né, à apostila, plano de ensino, as atividades que serão avaliativas e que a gente vai detalhar aqui no decorrer do contrato pedagógico. Então, o Moodle vocês têm que acessar sempre no início de cada disciplina, né? E, claro, ir realizando as atividades avaliativas dentro dos prazos, conforme a gente vai ver já a seguir. Então, o Moodle é o elemento principal aí, né? Para vocês sempre no início de cada disciplina, tá? Mas, então, para tratar do Moodle, do Classroom, né, do processo avaliativo, como é que todas as coisas vão acontecer, nós vamos partir do nosso calendário de aulas. Esse calendário de aulas, eu já compartilhei com a turma ali no nosso Classroom, né? Então, vocês já receberam o convite do Classroom na semana passada. Na semana passada mesmo, eu já coloquei ali no Classroom, né, à disposição de vocês esse calendário. Então, já está lá, né, publicado no Classroom. Então, conforme vocês foram, né, acessando ali o convite do Classroom, né, vocês têm acesso lá àquela sala virtual. A sala virtual do Classroom é a nossa sala de aula, onde acontecem os exercícios, onde vão ser colocados, então, os materiais de aula. Como eu estava comentando, inclusive, esse vídeo, né, esses slides do contrato pedagógico. Tá? Então, o calendário já foi divulgado, inclusive já para vocês terem ciência, né, olhando o calendário, de que no dia 24 era feriado e que a recuperação aconteceria hoje, né? Então isso já foi divulgado no início da semana passada, né? Na segunda-feira da semana passada foi divulgado já esse calendário, né? Segunda ou terça-feira para vocês, para a gente ter esse entendimento, né? Que era hoje a recuperação deste primeiro dia de aula, tá? Então, essa é a nossa semana 1, certo? Essa aula que estamos tendo corresponde à semana 1 das aulas de vocês. Cada semana tem um conteúdo e cada semana tem uma avaliativa. Cada avaliativa vale um ponto. Tá? Então, essa aula de hoje, que é a recuperação do dia 21/4, ela corresponde à semana 1, aula 1 e 2. Tá? Depois do contrato pedagógico, né, a gente vai ver esse conteúdo aqui, aula 1 e 2, vai ter exercícios para fazer no Classroom correspondente à aula 1 e 2. E claro, né, você tem que estudar na apostila de vocês esse conteúdo, aula 1 e 2. Onde é que está a apostila da disciplina de comportamento organizacional? Além do Moodle, né, eu também já disponibilizei a apostila para vocês ali no nossa sala de aula virtual do Classroom. Tá? Tá lá na barra atividades, tá lá a apostila. Né? É a mesma que está no Moodle, eu coloquei ali no Classroom para facilitar também para vocês. Júlia levantou a mão. Quer falar, Júlia? Bom dia, professor. Eu entrei na aula só para avisar. Hoje, segunda-feira, eu tenho uma filha, então ela faz fisioterapia. Uhum. Daí, só para avisar que eu não vou participar, mas depois eu vou ver a aula, ok? Tá ok, Júlia. Obrigado por avisar. Tchau, tchau. Boa aula a todos. Certo, obrigado. Muito bem, gente. É até importante, né, a situação que aconteceu com a Júlia, sempre que tiverem consulta, né, ou tiverem que compromisso de trabalho, foram chamados para trabalhar, né, procurem justificar, né, para a gente ter a justificativa em relação à presença de vocês, tá? Então, gente, aula 1 e 2 corresponde ao conteúdo da aula 1 e 2 lá na apostila. Então, como é que funciona, né, para o aluno EAD? O aluno EAD, além da aula ao vivo, né, os outros dias da semana, ele tem que estudar o conteúdo daquela semana na sua apostila. Tá? O aluno EAD, então, tem esse material à sua disposição lá, né? Foi elaborado com essa finalidade. Então, para que estude autonomamente, né? Como é o formato EAD. Então, nos dias que não tem aula ao vivo, o que vocês devem fazer, né? Vocês devem reservar lá 1h30, 2 horas durante os dias que não tem aula ao vivo, para abrir a apostila de vocês, estudar o conteúdo da 1 e 2, fazer os resumos, né, no caderno de vocês desse conteúdo, da aula 1 e 2, tá?
fazer os resumos, fazer esquemas, mapa mental, fazer os quadros lá sobre o conteúdo dessa disciplina. E claro, além de fazer isso, né, fazer o resumo do caderno, fazer o estudo, as anotações de vocês do conteúdo dessa semana, vocês têm a atividade de apoio para fazer lá no Moodle e tem a atividade avaliativa também para fazer lá no Moodle. A atividade de apoio é parte do estudo. A atividade avaliativa é o que vale nota. Então, sempre tenho isso em mente, né? O pessoal às vezes pergunta, né? Ah, professor, a atividade de apoio vale nota? Não, né? Ela tem nome de apoio, é só apoio ao estudo, né? O que vale nota é chamar avaliativa, tá? Então, além da aula ao vivo, no dia específico da semana, vocês têm que também estudar, né? E cumprir com esses compromissos, tá? Então, como é que funciona quem está matriculado no presencial, né? Claro que agora está todo mundo, né, tendo aula online, né? Mas o presencial, né, ele tem aula, estaria presente, né, em sala de aula 4 dias na semana. Então, quem faz o presencial, né, tem aula segunda, terça, quarta e quinta, por exemplo, tá? Então, estuda presencialmente nesses 4 dias. Quem tem aula EAD, né, escolheu essa modalidade, né, tem aula ao vivo ou presencial, né, um dia na semana. Tá? No caso de vocês é quarta-feira de manhã. E os outros dias, que seria a segunda, a terça e a quinta, né, que o pessoal do presencial tem aula, vocês têm o estudo de vocês através dos materiais que são disponibilizados para os alunos EAD, que é a apostila, as atividades de apoio e as atividades avaliativas ali no Moodle. Tá? Então, semana 1, correspondente à aula do feriado 21/4, que a gente está recuperando hoje, é o conteúdo da aula 1 e 2, que vocês têm que ler na apostila, fazer o resumo de vocês no caderno, né? E, correspondente a essa semana 1, a gente tem uma aula ao vivo, que no caso é hoje, tá? Depois do contrato pedagógico a gente vai ver esse conteúdo. Além, claro, né, gente, do conteúdo que a gente vai conversar a respeito dele, vocês vão ter exercícios, né? Nossa aula vai ser dividida sempre em 2 momentos. Eu vou tratar o conteúdo daquela manhã com vocês. Depois do conteúdo, né? A gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, na volta do intervalo, eu abro a chamada e chamo nominalmente, vocês respondem, né? Então a gente faz a chamada ao vivo. Depois da chamada, vão ter exercícios lá no Classroom, tá? Desse mesmo conteúdo que a gente viu. Então tem essa dinâmica, né, na aula. Ela é em 2 momentos distintos. Um momento que a gente trabalha o conteúdo de uma forma a trazer os conceitos, né, debater os assuntos, e depois vocês têm exercícios no Classroom, que aí vocês vão fazer de forma mais dinâmica, vocês vão estar estudando, e pesquisando e relembrando da aula ao vivo que viram há pouco, para fazer os exercícios. Assim, com os exercícios, é claro, vocês vão estar mais preparados, né, para fazer as avaliativas que vocês têm que fazer, né? Então, sempre importante participar da aula ao vivo, não só pela presença, mas também pela prática dos exercícios que a gente vai fazer sempre nesse segundo momento de aula, tá? Bom, então, referente à semana 1, né, vocês terão lá dentro do Moodle, claro, né, tem que assistir a aula ao vivo, né, tem que fazer o seu estudo na apostila, se vocês vão ter uma atividade avaliativa para fazer, que tem prazo, né, tem prazo para encerrar, né, essa atividade avaliativa, vocês têm que fazer essa semana, né, claro, porque na semana que vem ela já vai estar fechando, né? Depois a gente vai ver ali onde é que estão esses prazos, né, certinho, mas os prazos estão no guia do aluno, que é um arquivo que fica lá no Moodle. Como eu disse para vocês, depois eu vou abrir um Moodle, né, vou mostrar para vocês onde estão essas atividades avaliativas lá, onde está o guia do aluno. Mas primeiro a gente está falando do calendário. Mas é importante já ter isso em mente, né? Vale um ponto, avaliativa 1, e o prazo para fazer está lá no guia do aluno. Então, o primeiro arquivo, o arquivo mais importante, no primeiro dia de aula, acessa o Moodle, vai lá, clica na disciplina de comportamento organizacional, já vai aparecer lá, primeiro arquivo, guia do aluno. Clica no guia do aluno e já anota, né, todos os compromissos que vocês têm na semana 1, 2, 3 e 4, né? Na semana 1 vai estar lá a avaliativa 1, e anotem, né, no caderno de vocês, em uma folha, atividade avaliativa 1, o prazo para fazer. Porque aquela data que encerra, né, é a data final, fechou e depois não faz mais, né? Não tem mais como abrir, né? Então tem que fazer dentro do prazo, tá?
Essa é a nossa semana 1, né, que a gente vai tratar logo após o nosso contrato pedagógico. Semana 2, né, correspondente à aula da quarta-feira agora, né, dia 28/4. Né, quarta-feira agora a gente já tem aula, né, de novo. Aula 3 e 4. Aí já não vai ter o contrato pedagógico, né, a gente já começa a aula com o conteúdo, né, da quarta-feira, que é a aula 3 e 4, intervalo chamada, depois da chamada, exercícios no nosso Classroom, tá? Isso a gente permanece ao vivo, né, sempre, das 9 ao meio-dia, com essa divisão, né, nos dois momentos, tá? Correspondente a essa semana 2, né, que vai acontecer na quarta-feira agora, vocês vão ter a avaliativa 2 para fazer no Moodle. Ela também tem um prazo, né, para fazer, valendo 1 ponto, o prazo está no guia do aluno. Tá? Na semana 3, 4/5, vocês vão ter uma aula ao vivo, né, com conteúdo da aula 5 e 6. Essa aula é dividida em 2 momentos, né? O momento que a gente trabalha o conteúdo, depois no segundo momento com exercícios. Correspondente a essa semana tem a avaliativa 3, né? Então, semana 3 tem a avaliativa 3 no Moodle, valendo 1 ponto. O prazo para fazer ela está no guia do aluno. Na semana 4, 12/5, vocês vão ter a aula 7 e 8, também divisão da aula a mesma coisa, né? Primeira parte conteúdo, segunda parte exercícios. E nessa semana 4, vocês têm a atividade avaliativa 4 para fazer lá no Moodle, valendo 1 ponto, o prazo está no guia do aluno. Então, de atividades avaliativas lá no Moodle, vocês têm 4 pontos, né? É 1 ponto para cada uma das avaliativas, correspondente a cada uma das semanas, né? Semana 1, avaliativa 1, 1 ponto. Semana 2, avaliativa 2, 1 ponto. Semana 3, avaliativa 3, 1 ponto. Semana 4, avaliativa 4, 1 ponto. 4 pontos, então, lá no Moodle. E os prazos para fazer cada uma dessas avaliativas estão no guia do aluno. Todas elas são feitas lá no Moodle, e eu vou abrir o Moodle depois, né, para mostrar para vocês lá onde estão essas avaliativas, onde está o guia do aluno, tá? Bom, nós vimos aqui que são 4 pontos, né, da N1, que é a nota 1, né? Para fechar essa nota 1, faltam 6 pontos, né? São só 4, faltam 6 para 10, né? Esses outros 6 pontos vêm do trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar, ele vale 6 pontos, então, na N1, que somados aos 4 das avaliativas lá no Moodle, vai dar os 10 da N1, né? Esse trabalho disciplinar, ele é feito e entregue no Classroom. Aí depois também vou abrir, né, o Classroom, vou mostrar para vocês onde está o trabalho disciplinar, para vocês fazerem, entregarem ali no Classroom mesmo, tá? A entrega desse trabalho disciplinar é até 15/5. Então, dá para entregar no dia 14, professor? Dá, né? É até dia 15, então dia 14 está dentro do prazo, né? Dia 13, dia 10, então qualquer dia até 15/5, inclusive, né? 15/5 até que horário, professor? Enquanto for dia 15/5. 15/5 vai até as 23h59, né? Porque meia-noite já é dia 16. Então, enquanto for dia 15/5, ainda está no prazo, tá? Depois a gente vai abrir para olhar onde ele está ali no Classroom, vale 6 pontos. O trabalho disciplinar, inclusive, tá? Eu já antecipo aqui, vocês podem fazer, assim como aconteceu, né? Lá na disciplina de contabilidade, para quem estava antes, vocês podem fazer tanto individual, vocês podem fazer em dupla, trio, ou grupo de até 5 alunos. Vocês podem se organizar para isso, né? Podem combinar aí pelo chat, né? Para fazer duplas, conversar com os colegas, né? Ou podem, né, montar o grupo aí do WhatsApp da turma e se combinarem entre vocês, né? Criarem as duplas, trios de vocês aí para fazer o trabalho disciplinar, mas a entrega será individual, né? Vocês podem fazer em dupla, trio, mas na hora de entregar, cada um vai abrir o seu arquivo no seu class e vai fazer o seu envio lá, tá? Certo? Bom, fechou as 4 semanas, né? As 4 avaliativas da N1 e o trabalho disciplinar, deu então os 10 pontos da N1. Mas a média é N1 mais a N2 divididos por 2. De onde vem a nota da N2? Lá no dia 19/5, é o último dia de aula, né? 19/5, acontece a prova. Nesse dia, 19/5, não tem aula, né? Ao vivo, é só a prova. Porque a gente já fechou todos os conteúdos, né? A gente já teve as 4 semanas, vocês já entregaram o trabalho disciplinar. Nesse dia 19/5, então acontece somente a prova. No dia 19/5, vai ser publicado ali no Classroom as instruções da prova,
e o código da prova. Então, no dia 19/5, vocês vão acessar o Classroom às 9 horas, vão ler as instruções e copiar esse código. E aí vocês vão lá acessar o Moodle de vocês. A prova final, né, da N2 está lá no Moodle. Vocês vão acessar o Moodle normalmente, né, com o login e senha de vocês. Abaixo ali da semana 1, 2, 3 e 4, das avaliativas da N1, né, vai estar lá a prova avaliativa final da N2. Vocês vão clicar nela, inserir o código, foi passado para vocês no Classroom, e aí vão ter acesso à prova. São 10 questões objetivas, cai todo o conteúdo da disciplina, da aula 1 até a aula 8, tá? Nessas 10 questões objetivas. Ao final das 10 questões, vocês vão clicar em salvar e enviar, e ela já vai corrigir, já vai dar a nota de vocês da N2, tá? Então, tem que fazer as 10 questões, né? Não enviem antes de fechar, de fazer as 10 questões, tá? Então, temos aí já a N1 e a N2, né? N1, 4 pontos avaliativas no Moodle, mais 6 pontos do trabalho disciplinar, 10. A N2 é a prova final, 10 pontos, mais 10. N1 mais N2, 10 mais 10, 20. Divide por 2, 10. Média final, 10. É o que eu espero para todos vocês. É assim que é o cálculo da média final, né? Ah, mas digamos assim, professor, eu fiquei com N, na N1, eu fiquei com 8, e na N2, na prova, eu fiquei com 2. E somando as duas, 8 da N1, 2 da N2 fica 10. Divide por 2 dá 5. Não atinge a média de aprovação, né? A média de aprovação mínima é 6. E aí o que faz? Reprova? Não, né? Ainda tem mais uma chance. Você ficou abaixo da média, né? N1 mais N2 dividido por 2, ainda tem a prova de substituição, que acontece no Moodle também, né? No dia 5/6. Tá? Então, anotem, não esqueçam disso, né? Se acontecer, no dia 5/6, vocês vão acessar o Moodle, vão acessar a disciplina de comportamento organizacional, ali abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, e da prova final vai aparecer lá nesse dia 5/6 a prova de substituição. A prova de substituição, ela não tem código, né? Quem ficou abaixo da média vai aparecer lá no seu perfil do Moodle para fazer, tá? Tem que acessar e fazer essa prova, são 10 questões objetivas também, cai o conteúdo da aula 1 a 8, tá? Então, em termos de calendário, datas, né? É isso que a gente tem para tratar. Claro que agora eu vou abrir o Moodle, mostrar onde estão as avaliativas, o guia do aluno, a prova, a substituição quando vai aparecer, depois vou abrir o Class, vou mostrar o trabalho disciplinar. Mas quero perguntar para vocês, né, principalmente para quem está começando hoje, né, sobre o calendário em si, ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo? Legal. Tudo certo. Legal, obrigado, Iris. A Lauren, que está começando hoje, Lauren, como é que ficou para ti essa parte do calendário? Não tenho dúvida. Tá ok, tranquilo. Já acessou o Moodle, Lauren? Já sabe como é que faz o acesso lá? Já deu uma olhada nos materiais? Sim, foi por lá que eu entrei aqui no Classroom. Tá, legal. Muito bem. Que é uma outra forma de entrar no Classroom, né? Além de vocês terem recebido o convite por e-mail, né? Vocês têm um cadastro na escola, né? Vocês têm lá o e-mail de vocês cadastrado. Quando a turma é formada, né? Vocês recebem o convite da turma pelo e-mail. Além disso, né? Ao acessar o portal do aluno, além do ícone do Moodle, tem o ícone salas virtuais. E ali está sempre, né? Nas salas virtuais, o link do Classroom, né? Da turma de vocês, da turma que vocês estão matriculados naquele momento. Né? É um caminho, assim, bem tranquilo, né? De vocês acharem lá a turma de vocês. Até porque, né? Alguns acabam atualizando o seu e-mail, deixam de utilizar o e-mail antigo, fazem um e-mail novo, esquecem, né, de atualizar seus dados na escola. Aí, não recebi o convite por e-mail, né? É que atualizou o seu e-mail e não avisou a escola, não atualizou lá no cadastro, né? Aí não recebeu o convite por e-mail. Por quê? Está usando um outro e-mail, né? Que não é o cadastrado na escola. E aí, para resolver essa situação, né, tem lá no portal do aluno o ícone Salas Virtuais, é onde está a sala do Classroom, né, de vocês, tá? Muito bem.
Então, como prometi, gente, a gente ia tratar do calendário e depois ia abrir o Moodle, né? Ia abrir o Classroom também para mostrar onde estão, né? Esses elementos avaliativos, tá? Então, vou compartilhar a tela do Moodle com vocês agora. Muito bem, gente. Então, essa é a tela inicial do Moodle, né? Então, eu vou entrar aqui com um código e um acesso de aluno. No momento que vocês acessam o Moodle, né? Ao conectar o Moodle, ele já aparece no topo o nome de vocês, significando que vocês estão conectados, né? Acessaram o Moodle. Para quem já cursou disciplinas anteriores, né? Vai aparecer as disciplinas já cursadas e vai aparecer a disciplina de comportamento organizacional 4/2021. Para quem está começando, né? Hoje é a primeira disciplina do curso, né? Temos casos aqui na turma, vai aparecer só a disciplina que está matriculada agora, né? Não tem nenhuma anterior. 4/2021. Um alerta importante para aqueles que, de repente, já estavam, né, cursando desde o ano passado, e lá no ano passado, em algum momento, trancaram a disciplina ou transferiram a disciplina para o ano seguinte. Vai aparecer mais de uma vez, né? Se já estiveram matriculados em 2020 na disciplina Comportamento Organizacional, ela vai aparecer aqui mais de uma vez. Vai aparecer lá /2020, né? Aquela disciplina que trancaram, né, ou transferiram, e vai aparecer essa agora, que estão matriculados, né? 4/2021. Então, atenção, né? Que se tiver alguém com esse caso, né, que esteve matriculado ano passado, tem que entrar na disciplina que está matriculada agora, né? /2021, para não entrar no ano incorreto, tá? Daniela, quer falar? Levantou a mão? Sim. Se tu rodar em alguma matéria, tipo, tem que fazer a substituição, mas, tipo, essa é a última matéria do primeiro ciclo, né? Como é que fica daí? Depende, né? Não sei se é para ti a última já? É. Tá. Então, encerrando o primeiro ciclo, né, digamos, tá, já fez todas as outras, foi aprovada, vai fazer essa, vai ser aprovada. Vai iniciar o segundo ciclo no próximo mês, né, depois que terminar essa disciplina, tá, no teu curso. O teu curso é administração, RH, logística, marketing? Administração. É administração? Tá. Então, a administração tem aula no segundo ciclo durante a semana, né, às terças e às quintas. Tá? Isso, Vai e começar aí, se ficou próximo. Se alguma do primeiro ciclo ficou para trás, eu faço depois que eu terminar as do segundo? Não, aí tu tem que fazer a que faltou, né, do primeiro ciclo, tá? Eu vou entrar em contato com a secretaria. Então. Isso, ver lá com a secretaria da escola. O que ficou para trás para ti, Daniela? A contabilidade gerencial, eu não fui muito bem, daí agora eu tenho que fazer a substituição. Que eu não entendi nada, na verdade. Ainda tem a substituição no sábado, né? Isso, dia 27, né? Então não significa que tu vai reprovar ainda, né? Tem chance ainda de passar, né? Então, se tu fizer a disciplina de contabilidade lá no sábado, né, e for aprovada, né, já está resolvido o teu problema. Aí, se for reprovado, aí tem que entrar em contato com a escola, ver como é que tu vai fazer, né? Se vai fazer a contabilidade depois, como é que vai ser feito, tá? Beleza, valeu. Certo? Obrigado. Muito bem. Então, gente, estamos cursando agora comportamento organizacional. Então, Brian levantou a mão. Fala, Brian. Tem um aluno ali no grupo da turma que não está conseguindo acessar o link da aula. Daí eu enviei o e-mail dela ali no Classroom, ali no mural. Tá, não está conseguindo acessar por quê? Não recebeu o convite? Ela disse que deu sala não encontrada, turma não encontrada. Pode ser que ela não esteja nessa turma, né? Não esteja matriculada nessa turma, né? Ela tem que entrar no portal do aluno e clicar no ícone salas virtuais
vai estar o link lá que foi divulgado para a turma que ela está matriculada. Se ela estiver matriculada nessa turma aqui, o link está lá. Senão, ela vai estar com outra turma, né? Qual é o nome dela, tu sabe? Ah, não, é dele agora, é Marcos. Marcos, provavelmente ele não está nessa turma. Por isso que não recebeu o link, né? Inclusive, é uma recomendação importante, né? Não passem link, né? Para nenhum colega, né? Se o colega não recebeu, por exemplo, o convite dessa turma, aí existe uma possibilidade dele não estar matriculado nessa turma, né? Então, se a gente passa o link, ele acessa a turma, e aí ele não está matriculado nessa turma, ele vai ficar assistindo a aula aqui, levando falta na turma que estaria matriculado. Porque são vários professores dando aula dessa mesma disciplina, né? Então, se ele não está na chamada dessa turma, né, e a gente passar o link para ele, ele vai estar cursando, né, a turma errada, né? E levando falta, né? E perdendo prazo de entrega de trabalho, né? Então, tudo isso acaba acontecendo. Então, nunca passem, né, link. E o caminho correto, né? Não recebi o link. Ah, então alguma coisa pode ter acontecido, né? Foi inserido na turma depois, né? Enfim. Aí o caminho certo para ele, se ele está nessa turma, tá? Passa para ele, por gentileza, lá, para ele entrar nesse caminho, tá? Portal do aluno e clicar lá nas salas virtuais. Vai estar lá o link da turma. Se ele está nessa turma aqui, ele vai conseguir acessar. Consegue fazer isso Ok. para nós, colega? Beleza, ok, vou dizer. Inclusive, se eu não me engano, ele mandou um e-mail e eu mandei essa orientação para ele, se eu não me engano, por e-mail, né? Entrar no portal do aluno e clicar em salas virtuais. Acho que ele não fez isso ainda. Por gentileza. Tá, Brian? Depois me dá um retorno aí, ver se ele conseguiu. Tá bom, ok, obrigado. Obrigado, Brian. Então, o Brian está nos dando esse apoio. O Brian já é um aluno, né, ativo na turma, então, né? Quem participa ganha ponto extra, né? Já, daqui a pouco eu vou acumular pontos para o Brian aí. O Brian vai estar com 50 pontos no final. Obrigado, Brian. Então, gente, vocês clicam em comportamento organizacional, tá? Clicando em comportamento organizacional ali no Moodle, vai abrir, então, a turma comportamento organizacional que vocês estão matriculados, tá? 4/2021. Como comentei para vocês, vai estar ali o guia do aluno, que é um arquivo importante, né, com as datas aquelas comentadas, nós vamos abrir para olhar, e rolando o scroll do mouse ou o touch do celular, vai aparecer lá o plano de ensino, a apostila, os materiais complementares. Aparece um arquivo de trabalho disciplinar aqui, mas esse arquivo vocês não conseguem entregar ele aqui, né? Por isso eu comentei que nós vamos olhar lá no Classroom, vocês vão abrir, vão fazer, entregar lá direto no Classroom, né? Esse trabalho disciplinar que está aqui é o mesmo que está lá, mas esse aqui não tem como entregar aqui no Moodle. Ele é um arquivo que vocês conseguem baixar, conseguem visualizar, mas não conseguem fazer a entrega dele aqui, né? Então vai ser lá no Classroom que eu vou mostrar para vocês. E comentamos ali, né, durante o nosso calendário, que tem semana 1, 2, 3 e 4, né? E as avaliativas vão estar aqui dentro, né, de cada uma dessas semanas, tá? Nós vamos começar pelo guia do aluno. Clicando ali no arquivo guia do aluno, que é o arquivo em PDF, o arquivo vai abrir para vocês, aí vai carregar. Depende um pouquinho da velocidade da internet, né? Um arquivo mais ou menos pesado, e às vezes demora um pouquinho para abrir. Mas ele vai abrir. E vai aparecer ali semana 1, 2, 3 e 4. Vou aguardar um pouquinho que ele vai carregar. Carregou. Então, gente, vocês vão notar que estão ali, né, as informações correspondentes a cada semana, tá? Então, o guia do aluno é esse arquivo importante. Então, o guia do aluno é que vai conduzir vocês durante o percurso, né, de cada disciplina. Cada disciplina tem seu guia do aluno, né? Então, toda disciplina que vocês estiverem iniciando, o guia do aluno é o primeiro arquivo, né, que vocês devem ter acessado, né, e ter feito ali as anotações de vocês. Quem tiver impressora, né, facilita bastante, já imprime, né, o guia do aluno, né. Quem não tem, anota, né, no caderno, né, enfim, numa folha, né, melhor do que, de repente, né, ter que abrir um modelo digital, né. Você já tem anotado no caderno, né, tá ali em cima, tá do lado, é só abrir
e olhar para não perder os prazos, né? Às vezes a gente, vou ter que conectar a internet, abrir ali o guia do aluno, né? Eu tenho que abrir o Note, tem que abrir o computador, tem que, né, procurar na pastinha do celular onde eu salvei o arquivo em PDF, e às vezes a gente fica assim, né? Eu olho depois, mas se está no caderno anotado, é só abrir a página ali, tá ali, de forma direta. Então, recomendo anotem, né? Independente de qualquer coisa, no caderno de vocês, as datas que estão no guia do aluno. O objetivo aqui, né, é mostrar para vocês que existe o guia do aluno, que vocês devem abrir esse guia do aluno e devem seguir essas orientações, cumprindo com esses prazos, com essas datas, tá? Recomendo anotarem. Então, quando abrirem, né, façam isso. Semana 1, tem que fazer a atividade avaliativa 1, né, que é a informação principal aqui. Ela vai até o dia 3 de maio, tá? Então, vai até meio da semana que vem, né? Então, tem prazo para fazer essa avaliativa 1 correspondente à aula 1 e 2, que a gente vai ver logo a seguir, tá? Então, claro, além da avaliativa, né, vocês têm que estudar na apostila, fazer os resumos, assistir a aula ao vivo, fazer os exercícios que a gente faz durante a aula, fazer atividade de apoio, né? Essas informações estão todas devidamente detalhadas, tá? Correspondente à semana 2, vai ter a avaliativa 2 para vocês fazerem, né? A avaliativa 2 vai até o dia 10 de maio, às 23h59. Então, está dentro da semana 2, a avaliativa 2 para fazer. A avaliativa 3 é a mesma coisa, tá? A avaliativa 3, ela vai até o dia 10 de maio também, às 23h59. E tem a avaliativa 4 aqui, né, no guia do aluno, para vocês fazerem. A atividade avaliativa 4 vai até 17 de maio. Então, cada uma delas correspondente ao conteúdo trabalhado em cada semana, né? Para vocês fazerem, tá? Preste atenção que no dia 17 de maio, que é o prazo que encerra a avaliativa 4, ela encerra ao meio-dia, tá? As outras todas vocês viram ali, né? Encerra no prazo às 23h59, né? A avaliativa 4, ela fecha no dia específico. Marcos, é aqui mesmo, Marcos? Acessou pelo portal do aluno? Marcos conectou. Bom dia, Marcos. Está nos ouvindo? Não sei se o Marcos está nos ouvindo, mas conectou aqui. Espero que tenha dado tudo certo lá no portal do aluno, Marcos. Acessou por lá? Foi por lá que chegou na turma? Se foi pelo portal do aluno, está tudo certo, está na turma correta. Tá? Então, esperamos a tua participação e teu retorno aí, Marcos, por ao vivo ou pelo chat, né? Confirmando aí. Tá ali no chat, tá. Tudo certo. Ok, Marcos, obrigado. Muito bem. Esse é o guia do aluno, então, gente, tá? Inclusive tem a data ali, né, da nossa substituição, registrada no guia do aluno. Então, compromisso de vocês em cada disciplina que inicia, guia do aluno, arquivo principal, tem que abrir ele, seguir o passo a passo, né, instruído no guia do aluno. Inclusive, recomenda-se anotar, né, no caderno, anotar numa folhinha essas datas. Alguma pergunta, gente, sobre o guia do aluno? Não, tudo certo. Tudo certo? Legal. Não. Muito bem. Participem, tá, gente? Com as dúvidas, perguntas de vocês, enfim. Não deixem passar nada, né? A participação de vocês é sempre bem-vinda. Manda ele pelo chat ou ao vivo pelo microfone, tá? Momento de fazer as perguntas, tirar dúvidas, né? Esse momento da aula ao vivo. A gente sempre tem, né? Na nossa aula ao vivo, 2 momentos, né? O conteúdo sendo trabalhado e os exercícios. E é nesse momento que vocês têm para tirar as dúvidas e fazer perguntas, né? Então, não entendi, né? Não sei como fazer. É a aula para perguntar, né? É a hora da aula para perguntar, né? Então, não entendi, não pergunta, né? Vai ter dificuldade de fazer as atividades avaliativas, vai ter dificuldade de fazer a prova, vai ter dificuldade de fazer o trabalho, por quê? Tinha dúvida e não perguntou, e estava ao vivo na aula para fazer a pergunta e a dúvida, e não fez, né? Então, o professor está aqui para isso, né? Para atender vocês. Mas se vocês não interagirem, né? O professor não vai saber que vocês estão com dúvida, né? Não tem como adivinhar, né? A não ser que vocês façam a pergunta, façam a dúvida de vocês, participem da aula. Tá? Nos 2 momentos. Tanto no momento do conteúdo que a gente vai estar trabalhando, quanto no momento dos exercícios, né?
que a aula sempre tem essas duas situações, né? O conteúdo e depois os exercícios ali no Classroom para vocês fazerem. Seja uma disciplina teórica, ou seja, disciplina que tenha teoria e cálculo, né? Sempre tem exercícios para fazer. E aí no exercício tem a dificuldade, e aí também tem as dúvidas, espaço para vocês fazerem as perguntas e as dúvidas. Agora, se não participarem, realmente vai ficar bem difícil para vocês, tá? Principalmente quando for disciplina de cálculo. No caso, nossa disciplina de comportamento aqui é uma disciplina teórica, né? É teoria, enfim, com relação a cálculos não vai ter problemas, acredito, né? Mas sobre as teorias, né, do comportamento organizacional, não deixem de participar na primeira parte, né, com dúvidas e perguntas de vocês, e não deixem de participar fazendo os exercícios na segunda parte da aula, porque aí nos exercícios também vão surgir dúvidas, e aí espero, né, que vocês participem, não fiquem com dúvidas, se esclareçam lá, para depois, na hora do processo avaliativo, ter sucesso. Agora, se não participar e permanecer com a dúvida, aí realmente vai ficar mais difícil de vocês conseguirem dar conta, né, do que precisam, tá? Então, isso é repetido, dito em cada uma das disciplinas que vocês cursam, né? Vocês devem participar, tirar as dúvidas e perguntas de vocês. E se não, guardou a dúvida, com certeza, na hora de fazer a prova, na hora de fazer a atividade avaliativa, qual vai ser a dificuldade? Não ter esclarecido a dúvida que tinha, né? Não ter participado da aula, né? Porque aí não esclareceu, permaneceu a dúvida, o desafio vai ser o mesmo na hora do processo avaliativo, tá? Muito bem. Falamos do guia do aluno, né? Ali onde consta o passo a passo, né, que vocês devem fazer. Então, qual é a primeira coisa, né? Além de assistir a aula ao vivo, estudar na apostila, fazer a atividade avaliativa da semana 1. Então, vou mostrar para vocês, né, conforme combinado, onde está a avaliativa 1. Então, a gente desce aqui a tela, né, com o touch do celular, para quem está pelo celular, né, ou excluo do mouse, e está ali semana 1, né, correspondente ao conteúdo da aula 1 e 2. Vou clicar na semana 1, aparece de novo, né, os arquivos aí base da disciplina, eu vou descendo, está lá, semana 1 abriu, está lá o conteúdo, né, o mesmo conteúdo que está na apostila está aqui separado em 2 arquivos distintos, né, aula 1 e aula 2, aquele que você tem que estudar, fazer os esquemas, os resumos no caderno. Tem a atividade de apoio, tá? De atividade de apoio não vale nota, não faz parte do processo avaliativo, é atividade de apoio para vocês estudarem, né? Conteúdo a mais para vocês estudarem. Inclusive, assim como o avaliativo, recomendável na atividade de apoio é abrir primeiro o arquivo em PDF, né? As mesmas 10 questões que estão no questionário online estão no arquivo em PDF. Questionário online vocês abrem já para fazer o envio das respostas, né? Então, primeiro abre o arquivo em PDF, são as 10 questões ali, estuda na apostila, né? Revê a aula ao vivo, né? Estuda nos slides de apoio que foram passados para vocês e vai lá e faz as atividades de apoio. 10 questões, monta o seu gabarito, questão 1, letra A, questão 2, letra B, assim por diante. Resolveu a atividade de apoio, aí vai abrir o questionário online e vai marcar suas alternativas, no final, salvar e enviar, ele vai dar o número de acertos que vocês ficaram na atividade de apoio, tá? A atividade avaliativa, essa sim vale nota, vale 1 ponto, né? Então, cuidado, né? Não abra o questionário online antes de ter feito, né, a abertura do questionário no modelo PDF, né? Esse aqui, vocês não têm, né? Enfim, né, depois de aberto, um tempo para enviar. Então, primeiro abre o arquivo em PDF da atividade avaliativa 1 e estuda, né? Revê a aula ao vivo, né? Estuda na apostila, vê os seus resumos, né? Resolve as 10 questões, né? Número 1, letra tal, número 2, letra tal, assim por diante. Fez as 10 questões, aí sim vai abrir o questionário online e vai lá. Questão 1, que já estudou, né? Marcou tal alternativa, e assim por diante. Chegou no final, na 10ª questão, salva, envia, e já vai dar o ponto que ficou, né? Vale 1 ponto, se ficou com 1, vai aparecer 1 de 1, né? Se ficou com 0,8, vai aparecer 0,8 de 1, enfim. O percentual de acerto de vocês ali nessa avaliativa, tá? Cada avaliativa vai estar dentro da sua semana correspondente, né? A avaliativa 2 vai estar aqui dentro da semana 2. Então, cliquei aqui, de novo aparecem os arquivos base da disciplina, está ali a semana 2 aberta, né? Conteúdo aula 3 e 4, atividade de apoio 2, está aqui a atividade avaliativa 2,
tem o questionário online e o PDF. Primeiro abre o PDF, faz, depois abre o questionário online para fazer o envio das respostas. Tá? Mesma coisa para semana 13, semana 4, né? 1 ponto em cada uma delas, 4 pontos. Bom, o trabalho disciplinar, a gente falou, né? É no Classroom, vamos abrir depois para mostrar para vocês. No último dia de aula, como a gente comentou, acontece a prova final da N2, né? Ela vai aparecer para vocês aqui, né? Abaixo aqui da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer a atividade avaliativa final. Somente naquele último dia, né? Lá no dia final, no último dia de aula, aparece a prova final da N2, que cai todo o conteúdo da aula 1 a 8, tá? Cujo código vai ser fornecido para vocês nesse último dia, ali no Classroom. Vocês vão clicar aqui, vai pedir o código, vocês vão inserir o código. São 10 questões, é online direto, ele vai abrir, vai ter as 10 questões, vai ter tempo para vocês fazerem a prova, vai estar nas instruções de prova. Feitas as 10 questões, clica em salvar e enviar, e já atualiza e já dá a nota que vocês ficaram, né, na prova. Média N1, N2, né, mínima é 6 a média, né, ficou abaixo de 6, vai ter a prova de substituição. Então aqui abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 e da prova avaliativa final, lá no dia marcado para substituição, para quem ficar abaixo da média, clica aqui na substituição no dia, né, da prova de substituição, são 10 questões. Essas 10 questões, né, é o conteúdo todo da disciplina, da aula 1 até a aula 8. Fez as 10 questões, igualmente salva, envia, e vai dar a nota da prova de substituição. A nota da prova de substituição, ela substitui a menor nota. Tá? Ou seja, fiquei com 8 na N1 e 2 na N2, vai substituir a nota 2, né? Então, se fiquei com 8 na N1, né? Quanto é que eu preciso tirar na substituição? No mínimo 4, né? Porque 8 mais 4, 12, divide por 2, 6, tá? Então, é N1 mais N2 divididos por 2. Se ficar abaixo da média, tem que fazer a substituição. Quando que acontece da gente ficar abaixo da média? Algumas coisas, tá? Não fez o trabalho disciplinar, não entregou. São 6 pontos que perdeu, né? A chance de ficar abaixo da média é enorme, porque não fez a prova ou não fez o trabalho disciplinar. Não fez as avaliativas aqui dentro do Moodle, né? Valendo 4 pontos. São 4 pontos na N1, né? Então, se eu perdi esses 4 pontos da N1, né? E depois vou fazer a prova e fico mal na prova, vou pegar a substituição. Fiz os 4 pontos da N1 aqui, semana 1, 2, 3 e 4, mas não fiz o trabalho. Aí vou mal na prova, vou pegar a substituição. Né? Não fiz a prova final. Fiz na N1 as avaliativas, semana 1, 2, 3, 4, e entreguei o trabalho, mas não fiz a prova final. Vai pegar a substituição. Então tem que fazer todo o processo avaliativo, participar de todas as aulas, né, para poder fazer o processo avaliativo. Ah, mas eu participei das aulas, mas fiquei com dúvida, não fiz pergunta, não participei, não tirei as dúvidas. Né? Vai fazer o processo avaliativo? Não vai conseguir fazer bem, né? Porque esteve na aula ao vivo, mas não perguntou, não tirou dúvida, não participou das aulas ao vivo com as dúvidas e perguntas sobre o conteúdo. Inclusive, durante as aulas, né? O primeiro momento tem conteúdo e o segundo momento tem exercícios. Assisti a aula, a primeira parte, ok. Aí, na hora de fazer os exercícios, não fiz. Né? Ou fiz, mas chutei as alternativas. Né? Não perguntei para o professor as dúvidas. Vai fazer o processo avaliativo, o que vai acontecer? Né? O desempenho tende a não ser o melhor possível. Né? Então, os nossos combinados que a gente faz no contato pedagógico têm que ser feitos. A gente não pode tentar na sorte as coisas, né? Porque senão a gente não vai aprender. O aprendizado depende do nosso empenho, do nosso esforço, né? E da nossa participação. Certo? Se eu fiquei com dúvida e não perguntei, né? Não temos como saber, né? Se o aluno guardou a dúvida para si ou não. Ele tem que perguntar, tem que participar. Né? Então, é a melhor forma, tá? Então, estou aqui online assistindo a aula. Fiquei com uma dúvida. Pergunta. Porque se eu esclareci a dúvida, na hora de fazer uma avaliativa, na hora de fazer uma prova, eu sei porque eu tirei a dúvida. Agora, não participei, guardei para mim,
né, vai ter problemas. Então, a participação de vocês é muito importante, muito bem-vinda, e eu constantemente, durante as aulas, pergunto para vocês. Tem dúvida? Tem pergunta? Claro que para ter dúvida tem que estudar, né? Para ter dúvida tem que ler, tem que participar da aula ao vivo, tem que fazer os exercícios na segunda parte da aula. Na segunda parte da aula, a gente permanece ao vivo aqui no Google Meet. E eu coloco exercícios para vocês lá no Classroom, para que vocês façam esses exercícios e, não acertando, não encontrando a resposta, não conseguindo executar o exercício, vocês aqui no ao vivo perguntem. Ah, professor, tentei fazer tal cálculo e não achei a resposta. Né? Como é que eu faço? Ah, não consegui fazer assim. E a gente esclarece. Tirou a dúvida? Quando vai fazer o processo avaliativo, sabe fazer, porque participou, tirou a dúvida. Agora, se não participou, não tirou a dúvida, vai participar do processo avaliativo, não vai saber fazer, porque não, né, não fez o caminho correto. Então, na semana correspondente àquele conteúdo, tem que estudar na apostila, fazer seu resumo, suas anotações. Tem que participar da aula ao vivo. Assistir a primeira parte com conteúdo e participar da segunda parte com os exercícios. E tirar suas dúvidas e perguntas. Fazer os exercícios de apoio ali no Moodle, né, e fazer todo o processo avaliativo conforme a gente conversou. Sempre assim, gente. Tá? É o melhor caminho. Agora, não participar ativamente, não fazer as perguntas, não fazer os exercícios, né, não tirar as dúvidas, né, geralmente dá problema. Tá? Isso é dito, gente, no contrato pedagógico, no início de cada uma das disciplinas que vocês fazem. Tá? Essa orientação, ela é dada. Agora, o empenho e a vontade de executar aquilo que foi orientado, claro que depende de vocês, né? Se o aluno vai ler a apostila e fazer o resumo, né, depende dele. Né? Se o aluno vai assistir a aula ao vivo, tendo dúvidas, vai fazer pergunta, depende do aluno. Se ele vai fazer os exercícios e fazendo os exercícios não conseguindo realizar ou tendo dúvidas, vai fazer pergunta, depende também de vocês. Eu preciso da participação de vocês, né? Eu preciso que vocês façam as dúvidas e perguntas de vocês para a gente poder ter sucesso. Certo? Tem que participar desses momentos que a gente tratou aqui do nosso contrato pedagógico. Tá? Combinado, gente? Todo mundo de acordo? Tudo certo. Tá, ok. Pessoal, sobre o Moodle aqui, né? Onde encontrar as atividades avaliativas de cada semana, a prova final, a substituição, o guia do aluno, o plano de ensino, a apostila, ficou tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Moodle e sobre esses elementos que constam ali no Moodle? Não, obrigado. Tranquilo, legal. O Guilherme tinha mandado ali no chat, né? Tudo certo. A Alessandra também mandou tudo certo. O Marcos mandou um sim. A Vanessa também mandou um sim. Muito bem, gente. Então, em relação ao Moodle, né? Estando tranquilo, então a gente volta ali para o nosso arquivo do contrato pedagógico. Muito bem, voltando aqui para o nosso arquivo do contrato pedagógico. Então, vimos ali no Moodle onde está cada uma das atividades avaliativas, né? Semana 1, avaliativa 1, semana 2, avaliativa 2, semana 3, avaliativa 3, semana 4, avaliativa 4, valendo um ponto cada uma. Os prazos estão no guia do aluno. E em cada semana, a gente tem uma aula ao vivo sobre aquele conteúdo. Vocês têm o material na apostila para vocês estudarem, fazerem os resumos no caderno de vocês. Vocês têm atividade de apoio para fazer também. Vocês vão ter exercícios para fazer também correspondente na aula ao vivo de cada uma delas, né? Certo? Tem que participar de todos esses momentos. Como comentamos, na N1, além dos 4 pontos das avaliativas, vocês têm o trabalho disciplinar da N1 para fazer lá no Classroom, né? 6 pontos. E a gente vai abrir, então, o Classroom para mostrar onde vai aparecer o trabalho para vocês. De momento, né? Como nós estamos fazendo o contrato pedagógico,
eu não tinha nem postado, nem postei ainda o trabalho disciplinar para vocês. Vou postar agora aqui ao vivo para a gente já falar a respeito dele, né? São 6 pontos, então, na N1, tá? Esses 6 pontos da N1 do trabalho disciplinar, tá? Ele pode ser feito, como eu falei para vocês, individual, vocês podem fazer em dupla, vocês podem fazer em trio ou grupo de até 5 alunos, mas a entrega dele é individual. Então, para elaborar, para estudar, para formular, pode fazer em grupo tranquilo, mas cada aluno vai fazer a sua entrega, tá? Para isso, gente, é interessante, né? Aquele grupo no Whats, né? Na turma de contabilidade, vocês já tinham criado, né? Um grupo, se eu não me engano, né? Se permanecemos todos, né, juntos aqui nessa disciplina de comportamento, poderia utilizar o mesmo grupo lá, só muda o nome, né, de contabilidade para comportamento e compartilha aqui no chat, né, para os alunos novos entrarem. Pode ser? Não me lembro quem é que criou o grupo aí na disciplina Esse grupo já tem há um tempão, na É, verdade. né? E aí, mas é o mesmo link, pode só copiar e colar. A gente só mudou o nome do grupo, mas é a mesma pessoa. Isso, acho que foi colocado aqui já no chat, né? Tá ali, Não o sei Vinícius se eu colocou. vou. Tá ali no chat, né? Então, quem ainda não tá no grupo, né? Ou tá entrando agora na turma, entra naquele grupo ali. Tá todo mundo conseguindo visualizar ali no chat? Foi o Vinícius que compartilhou ali. Estão conseguindo visualizar, gente? Senão eu compartilho novamente ali. Vou passar de novo ali, ó. O link que o Vinícius compartilhou, ó. Grupo no chat ali. Grupo da turma, tá? E você consegue se combinar melhor, né? Aí para fazer, enfim, trabalho disciplinar, quem quer fazer em duplo, quem quer fazer em trio, trocar informações, né? Vou colocar também ali no mural do Classroom, tá? Link do grupo de alunos. Vai ficar sempre aí no mural do Classroom, né? Esse link aí para vocês, tá? Bom, trabalho disciplinar, então, gente. Quando vocês acessam a sala virtual de vocês no Classroom, tá? Comportamento organizacional, vocês vêm ali na barra Atividades. Clicando na barra Atividades, vão ter diversos tópicos, né? O calendário já foi divulgado para vocês, contato pedagógico que a gente está fazendo ainda, depois vai estar ali, os exercícios, né, de aula vão aparecer para vocês depois da primeira parte com o conteúdo, e vai aparecer o trabalho disciplinar, tá? Eu vou postar ele aqui para vocês, ele já vai aparecer aí no perfil de vocês, então, o trabalho disciplinar. Então, estou atribuindo aqui. Quando eu envio, né, uma atividade, ou o trabalho disciplinar, como exemplo, ela vai aparecer lá que foi atribuída uma atividade para vocês, tá? Ela só muda de status depois que vocês entregarem, né? Ela muda de atribuído para entregue ou devolvido. Claro que trabalho disciplinar, vocês vão entregar só depois de pronto, né? Bom, então já está aparecendo para vocês. Clicando na barra atividades, vocês vão achar ali esse tópico. Trabalho disciplinar, entrega até 15 de maio. Clicando em trabalho disciplinar, aparece ali o arquivo do trabalho. Esse arquivo é no formato Google Documentos. Entre aspas, gente, o Google Documentos, ele é o Word do Google. Tá? Funciona do mesmo jeito que o Word. Inclusive, a configuração dele é bem parecida, né, com o Word, mas é do Google. E esse arquivo que está aqui é o arquivo de vocês. Então, vocês entram no Classroom, vocês estão entrando no perfil de vocês no Classroom. Esse arquivo aqui é o arquivo de vocês. Cada aluno tem o seu arquivo, tá? Então, digamos que vocês entraram no Classroom, clicaram no trabalho disciplinar e clicaram no arquivo. Então, vou clicar no arquivo aqui. Quando vocês clicam no arquivo, vocês estão abrindo o arquivo de vocês. Esse arquivo já tem ali, né, essa característica, né? É o meu arquivo, é o arquivo que eu vou enviar para o professor. Quando vocês abrem o arquivo, ele é totalmente editável, tá?
Vocês podem ver ali que no cabeçalho tem ali um espaço para vocês colocarem o nome do professor, tem espaço para vocês colocarem o nome de vocês, ali onde diz aluno, tem espaço para colocar a data. Tá? Ao clicar em qualquer lugar do documento, né, o cursor vai estar ali e vocês podem digitar nesse espaço onde vocês colocaram o cursor. Vão digitar ali o nome do professor, né, vão digitar ali o nome de vocês no espaço aluno, né. Quando forem fazer a entrega, vão colocar qual é a data aqui que estão fazendo a entrega de vocês. Tá? Tudo devidamente editável. Notem, gente, que esse arquivo sendo editável, estando online, cada alteração que vocês fizerem nele, ele vai salvando automaticamente. Então, o que eu alterar aqui e fechar o arquivo, quando eu abrir de novo, vai estar com aquela alteração ali, com aquele texto digitado. Vejam aqui, gente, onde está o meu cursor aqui do mouse, ó. Tem uma nuvenzinha ali com um V dentro. Ela dá o status do documento. Quando o Vzinho está ali dentro, significa que todas as alterações foram salvas. Então eu vou de novo aqui digitar, né, onde diz professor. Como se eu estivesse digitando o nome do professor, vou colocar ali alguns caracteres, tá? Ó, tá salvando lá em cima. Pronto, salvou. Essas alterações que eu fiz aqui estão salvas no documento, ó. Se eu fechar ele, abrir de novo, vai estar aqui que eu acabei de digitar. Se eu deletar alguma coisa, vou deletar aqui os caracteres que eu digitei, tá? Então, estou deletando ali os caracteres, está salvando. Depois de salvo, pronto, né? Quando eu abrir de novo, vai estar desse mesmo jeito aqui que eu deixei. Então, qualquer alteração que vocês fizerem, acréscimos, né, ou deletarem alguma coisa desse documento de vocês, tá? Vai estar sendo alterado. Quando vocês fecharem e abrirem de novo, vai estar com aquela alteração que vocês fizeram. Certo? Descrição do trabalho. Aqui, então, estão os detalhes, né, do que vocês precisam fazer nesse trabalho. Basicamente, tá? Vocês vão ler isso aqui depois, com atenção, mas basicamente tem duas atividades para fazer dentro do trabalho, a atividade 1 e a atividade 2. São dois estudos de caso, dois mini estudos de caso, tá? Onde vocês vão ter que, então, se posicionar a respeito dos comportamentos relacionados nesse caso 1 e no caso 2, tá? Claro que a gente vai ter o conteúdo da disciplina ainda, né? E vocês vão relacionar as respostas de vocês ao aprendizado que estão fazendo dentro dessa disciplina, tá? Formato de entrega. A entrega, ela é individual, mas para a elaboração, vocês podem elaborar em dupla ou grupo, tá? Sem problema nenhum. Tem aquele grupo do WhatsApp ali que vocês criaram, vocês formam ali, né, as duplas, trios, grupos que vocês querem formar, debatem a respeito do trabalho, constroem as respostas juntos, mas na hora de fazer a entrega, cada um vai entrar no seu Classroom, cada um vai abrir o seu arquivo, digitar as respostas e fazer a sua entrega, o seu envio. Tá? Como a gente comentou, o trabalho ele vale 6 pontos na N1. Tá? Então é só os 6 pontos, né? Não tem pontuação complementar aqui. Tá? Vale 6 pontos. Prazo de entrega combinado até 15 de maio. Tá? Então tá aqui, logo a seguir a atividade 1, o primeiro minicaso. Vocês vão ler esse minicaso, né? Conta aqui uma situação ocorrida numa empresa, enfim. Depois vocês vão colocar as respostas de vocês, tá? Então, as razões, enfim, a respeito daquele minicaso, né? Então, tem um espaço aqui para vocês digitarem. Dá um enter, vai para a próxima linha, né? Digita o resto da frase, né? E vai digitando as respostas de vocês aqui, tá? Como eu disse, ele é totalmente editável, né? Funciona exatamente como funcionaria o Word, né? Depois vai para a resposta B, vai para a resposta C. Fez as suas 3 respostas aqui no primeiro caso, vai para o caso 2, né? Sobre estilos de liderança. Lê a situação que ocorreu aqui com relação à liderança e vai fazer, de acordo com as instruções aqui, a sua resposta. Tá? Relacionada aos casos que vocês leram ali, relacionando, é claro, né? Construindo as respostas de vocês com base no conteúdo da nossa disciplina, tá? Então, são esses 2 estudos de caso que vocês devem fazer as respostas de vocês. Feitas as respostas, vocês fecham o arquivo, né?
ele está salvo com as alterações que vocês fizeram, como a gente demonstrou ali, que ele vai salvando, né? Aí depois de pronto, vocês podem clicar aqui em ver atividade ou editar atividade, vai abrir aquela caixinha, né, de entrega, clica em entregar, estão fazendo a entrega, né, o envio do arquivo para o professor. Depois que vocês clicarem em entregar, vocês não conseguem mais editar o arquivo. Então, fiz a atividade 1, não clique em entregar ainda, né? O outro dia, quando eu abrir para fazer a atividade 2, dentro do trabalho, terminou, aí sim, né? Fecha e clica em entregar, tá? Tranquilo isso, gente? Sobre o trabalho disciplinar, onde fazer, como fazer a entrega dele, a edição do trabalho ali dentro. Ficou tudo entendido? Tudo certo. Tudo certo? Muito bem. Então, isso ficou entendido, né? Nessa questão aí do trabalho disciplinar. Então, eu vou fechar essa tela do Class. O trabalho disciplinar já está postado, né? Está sempre ali para vocês, para acessarem sempre que quiserem, tá? Até a data de entrega, né? Tem que ser feito o envio, né? Por parte de vocês. Então, vamos voltar para a nossa tela do contrato pedagógico. Muito bem. Então, estamos voltando aí para a nossa tela do contrato pedagógico. Então, nós utilizamos aqui, né, o nosso calendário para falar de todo o processo avaliativo, né? Falamos lá das 4 avaliativas no Moodle, mostramos lá o Moodle e onde estão cada uma delas, mostramos que no guia do aluno você tem o prazo de realização de cada uma das atividades avaliativas, então tem um prazo para fechar, não podem perder o prazo, né? Abrimos o trabalho disciplinar, mostramos onde ele está no Classroom e como vocês fazem para editar e entregar o trabalho. Mostramos também lá no Moodle, né, a prova que vai aparecer para vocês no último dia da disciplina. Mostramos também onde vai aparecer a prova de substituição, se for o caso, né, para vocês, tá? Esse calendário já foi divulgado no início da semana, né? Nós tratamos ele com detalhes agora aqui no nosso contrato pedagógico. Esse vídeo do contrato pedagógico, né, e esses slides utilizados aqui durante o contrato pedagógico vão estar disponíveis para vocês depois ali no Classroom, na barra atividades. Então, toda aula ao vivo é gravada para que vocês possam, né, assistir novamente, né, fazendo anotações ou com mais calma, ou para rever, ou para relembrar, né, a qualquer momento que vocês quiserem, vai estar sempre disponível ali para vocês. Seguindo adiante, então, gente, o nosso contrato pedagógico dessa disciplina de comportamento organizacional. Bom, o que nós vamos estudar nessa disciplina de comportamento organizacional, tá? Conceitos, né, introdutórios sobre o comportamento organizacional, o papel do gestor, né, do líder, foi uma tela a mais aqui. O papel do gestor, do líder, as teorias de motivação, a importância do clima organizacional, né, conflitos com a liderança, ética no ambiente de trabalho, enfim, uma série de elementos vão ser estudados sobre comportamento organizacional. E, é claro, esses tópicos, todos eles, né, fazem parte lá da apostila de vocês. Cada um desses tópicos vão ter lá os seus capítulos específicos, né, aqueles que nós combinamos, que vocês vão estudar, vão fazer os esquemas no caderno, vão fazer os resumos, né, que é parte do estudo do aluno EAD, né. O formato de estudo, gente, cada aula, como a gente já combinou, né, é dividido em 2 momentos, tá? Uma primeira parte, a gente trabalha o conteúdo ao vivo, né, na nossa conexão do Google Meet, e uma segunda parte da aula, a gente vai ter exercícios, atividades para vocês fazerem durante a aula ali no Classroom. A gente permanece ao vivo conectado sempre pelo Google Meet, né, das 9 ao meio-dia, tendo essa divisão durante esse horário de aula, tá? Primeira parte, vamos tratar o conteúdo. Segunda parte, vai ter exercícios no Classroom para vocês fazerem correspondente a esse conteúdo. Durante os 2 momentos, vocês participam da aula, né, com as perguntas, dúvidas de vocês. Vocês têm que participar para não guardar, né, dúvidas e perguntas. Porque quando chegar no processo avaliativo, se não participaram, ficaram com dúvida, né, como se diz, né, não vai dar bom, né. Então, tem que participar, tem que deixar as dúvidas, tem que fazer perguntas, participando dos 2 momentos de aula sempre, tá? Essa é a divisão de aula, né? Claro que, né, faz parte do processo de estudo também, né, ler a apostila, fazer resumo no caderno, né,
Isso faz parte. Então, o dia que não está tendo aula ao vivo, o que eu faço nos outros dias? Nos outros dias, o aluno EAD tem que estudar na apostila, fazer atividade de apoio, né? Está lá também no Moodle. Mas ainda faz parte do processo de estudo de vocês o próprio processo avaliativo. Por quê? Para dar conta de fazer as atividades avaliativas, vocês têm que estudar, têm que pesquisar, têm que assistir aula ao vivo, têm que fazer os exercícios de aula para conseguir sair bem no processo avaliativo. Então, o processo de estudo compreende também o processo avaliativo. Certo? Mostro aqui para vocês agora, gente, essa tabela bonitinha, né? Bem resumidinha. Onde é que está essa tabela? Está no plano de ensino, que é um arquivo que vocês têm disponível também, né? Cada disciplina tem seu plano de ensino presente lá no Moodle, né? E da nossa disciplina de comportamento, eu já peguei e já coloquei também ali no Classroom, né? Na segunda página do plano de ensino tem essa tabelinha bonitinha, né? Bem resumidinha, do nosso processo avaliativo. Está lá as avaliativas do Moodle, né? A1 até A4, 4 pontos, mais o trabalho disciplinar no Classroom, que dá os 10 pontos da N1. Está aqui a prova final, né, que vale 10 pontos. A média, que é a N1 mais N2 divididos por 2, né? A nossa média mínima para aprovação é 6. E, se necessário, né, não atingir essa média 6, tem uma prova de substituição, né? Que acontece também lá no Moodle, conforme a gente demonstrou ao vivo ali, né, para vocês. Acontece lá no dia 5/6. Mas para aprovação, né, não é unicamente, né, a média. Nós temos também a frequência, né? Tem que ter 75% de frequência nas aulas, ou seja, além da média 6, né, tem que ter participado de 75% das aulas. Quantas aulas são? 5, conforme a gente viu no nosso calendário, né? São 4 semanas, uma aula ao vivo em cada uma, e mais a aula da prova, né? São 5. Então, 75% dessas 5 aulas tem que estar presente, participando da aula ao vivo, fazendo os exercícios no Classroom, ao vivo das 9 ao meio-dia, inclusive respondendo a chamada, né? Após o intervalo, sempre conforme nós combinamos. Detalhes importantes ainda, gente, sobre o nosso Classroom, né? O Classroom é a sala de aula virtual de vocês, onde nós vamos, né, divulgando os materiais da disciplina, né, onde os materiais vão sendo colocados no decorrer das nossas aulas, no decorrer dos nossos encontros. Inclusive, o próprio link da aula ao vivo foi postado ali no Classroom hoje para vocês, né? Então, hoje, um pouquinho antes das 9 horas, estava lá, bom dia, e o link da aula ao vivo. Então, é aqui no Classroom que vocês vão acompanhando, né, esses materiais, né, as divulgações, enfim, das nossas aulas. Além, né, claro, do link da aula ao vivo, que é postado ali, no mural do Classroom, vai aparecendo todas as divulgações de materiais, né? Então, agora acabamos de postar ali o trabalho disciplinar. Então, o que está aparecendo ali no topo do mural do Classroom? A última postagem, o trabalho disciplinar. Então, sempre no topo do mural, a mensagem que tiver logo em cima no mural é a mais recente. Abaixo vão estar as postagens mais antigas. Então, a mais recente agora é o trabalho disciplinar. Abaixo dele, qual foi a anterior? O meu bondinho, o link da aula ao vivo. E antes dele, né, teve lá o calendário das aulas. Antes teve a apostila, antes teve o plano de ensino. Então, o mural do Classroom funciona como uma timeline de uma rede social, mais ou menos, né? No topo, sempre a postagem mais recente, e abaixo, sempre as postagens mais antigas, tá? Inclusive, gente, é no mural do Classroom que vai aparecendo para vocês, depois, no segundo momento de aula, os exercícios, né? Onde trabalhou o conteúdo e depois começou a fase dos exercícios no Classroom, né? Durante a aula que vai até o meio-dia. É aqui no mural do Classroom que vai aparecendo um abaixo do outro na sequência que vai sendo postado. No perfil de vocês, perfil do aluno, vai aparecer no canto superior de cada exercício o status dele. Então, enviei um exercício, vai aparecer ali, atribuído, em cada um deles. Aí vocês entraram no exercício, é um formulário com uma questão, vocês vão resolver, vão enviar o formulário, depois de enviar o formulário, vão clicar em entregar. Aí o que vai acontecer com o status? Vai mudar de atribuído para entregue, devolvido. Tá? Então, é no mural do Classroom que vocês conferem, né, se vocês fizeram a entrega dos exercícios de aula, né? Entra no mural do Classroom e olha ali, se está atribuído, não foi entregue ainda. Se já tiver mudado o status para entregue, que vocês entraram, enviaram formulário, clicaram em entregar,
e aí mudou o status para entregue, tá? Os exercícios de aula, gente, são muito importantes. A gente continua ao vivo, né, na segunda parte da aula, depois da chamada, né, depois do intervalo, com exercícios no Classroom e conectados ao vivo aqui. Então, postei o exercício lá. Eu espero que a maioria resolva aquele exercício. Vou perguntar, alguém ficou com dúvida? Tem alguma pergunta? Não tiver dúvidas e perguntas, eu posto o próximo exercício. A maioria responde, eu posto o próximo e assim por diante, sempre perguntando se vocês têm dúvidas ou perguntas. E vocês precisam participar da aula, né, na primeira parte do conteúdo, na segunda parte dos exercícios, justamente para tirar as dúvidas e perguntas. Por quê? Quando forem fazer o processo avaliativo, aí vocês vão ter esclarecido as dúvidas e perguntas de vocês, né? Se saindo bem, tendo sucesso lá no processo avaliativo, seja nas avaliativas da N1 às 4, o trabalho disciplinar ou a prova final. Mas se vocês não participarem e guardarem para vocês as dúvidas, não entenderem como se faz, porque não perguntaram, não participaram, vai ser muito grande a dificuldade de fazer o processo avaliativo. Porque vocês não participaram, não perguntaram, ou então não fizeram os exercícios, né, para poder ter as dúvidas. E quem é que vai ter dúvida? Quem for fazer os exercícios, quem participar da aula ao vivo, né, e aí faz a pergunta, faz a dúvida e se esclarece. Tá? Digamos aqui que fosse uma aula de matemática do ensino fundamental, né, a gente tivesse aqui um exercício com cálculo da Bhaskara. Todo mundo tem medo da Bhaskara, ninguém gosta da Bhaskara. Mas, digamos que fosse um exercício sobre Bhaskara. Aí postei aqui o exercício para vocês fazerem, tá? E aí os alunos foram lá, fizeram os exercícios, e aí eu perguntei, alguém ficou com dúvida? Ninguém pergunta nada. Não ficaram com dúvida. Posso postar o próximo exercício? Postei o próximo exercício. E foi, né? Transcorrendo a aula. Aí no dia da prova, no dia da avaliativa, tem uma questão lá com a Bhaskara para fazer. Aí eu não fiz o exercício, ou fiz e não tirei a dúvida, fiquei com dúvida. Na hora de fazer a prova, o que vai acontecer? Continuo com a dúvida. Então tem que participar da aula, tem que fazer o exercício. Fiz o exercício, não entendi, não cheguei no resultado. Pergunta, estamos ao vivo aqui, professor, eu fiz o cálculo ali, não cheguei no resultado. Eu fiz aqui, somei isso, somei aquilo, substituí ali e deu tanto. O que será que deu errado? A gente esclarece, resolve, tira a dúvida. Pronto, resolveu. Quando chegar na prova, tem que fazer a Bhaskara. Eu tirei a dúvida, já sei como é. Tá? Agora, se não participar, tem problemas. Né? Vai ter problemas no processo avaliativo. Tá? Então, participem, não deixem passar uma dúvida. Né? Só não perguntem se não tiverem dúvida. Né? Se está tudo claro, não tem problema nenhum. Aí, tranquilo, né? Não é obrigatório fazer pergunta. Né? Mas, se tiver dúvida, tem que perguntar. Se tiver dúvida, tem que participar, né? Para não deixar as coisas passarem, né? E chegar no processo avaliativo, né? E se sentir, né, desarmado diante do desafio, né? Então, perguntem, participem, tá? Outro aspecto importante do nosso Classroom, tá? É a barra atividades. Clicando na barra atividades, as coisas vão estar sempre organizadas por tópicos, tá, gente? Aqui é uma imagem ilustrativa, claro, né? Era de uma outra disciplina aqui. Tem aqui o tópico exercícios, né? Aula 2, tal dia aconteceu e está lá a lista de todos os exercícios, tá? Vocês podem acompanhar também, né? Na barra atividades, as coisas organizadas por tópicos, tá? Eu quero ver os exercícios da aula anterior, né? Mas no mural do Classroom já está lá embaixo, né? Vou ter que procurar por ali. Vem na barra atividades, está lá, naquela data específica, quais foram os exercícios que aconteceram. Vocês podem rever esses exercícios de novo, né? Como forma até de estudar e se preparar, né, para a prova, para atividades avaliativas, né, refazer os exercícios, né, que vocês fizeram durante a aula, tá? Claro que tem que fazer os exercícios durante a aula, porque é nesse momento da aula que a gente está ao vivo para participar com o professor, tirar dúvidas com o professor, né? E se eu deixar para fazer os exercícios depois da aula, né, cadê o professor? A aula é naquele horário, né? O professor está dando aula agora para outra turma, né? Então, tenho que participar no meu horário de aula, da aula ao vivo, e dos exercícios, para tirar as dúvidas no horário de aula, tá? Na barra atividades, né, como eu falei para vocês, vão estar organizados por tópicos, diversos elementos, tá? Então, os vídeos das aulas ao vivo vão estar ali para vocês.
Os slides vão estar ali também, materiais complementares, plano de ensino, apostila, o calendário das aulas, né, o contrato pedagógico, vai estar tudo aqui por tópicos na barra atividades, no nosso Classroom, tá? Trabalho disciplinar, acabamos de falar dele, né? Agora há pouquinho mostramos que ele está na barra atividades, né? Tópico específico lá para vocês fazerem e entregarem o trabalho de vocês. Cada aluno tem o seu arquivo, conforme a gente comentou, né? Vocês podem fazer, né, a parte de elaboração em dupla, em trio, em grupo, né? Mas na hora de entregar, cada um vai abrir o seu Classroom, vai abrir o seu arquivo, digitar as respostas e fazer a sua entrega, tá? Aqui, gente, eu mostro para vocês, esse elemento aparece só para o perfil do professor, né? Ele aparece ali como notas, né? Mas é só o envio das atividades de vocês, né? Porque os exercícios de aula não valem nota, né? Mas o que ele demonstra são os status dos exercícios de vocês. Então, postei naquela aula, né, 6 exercícios, né? E aqui vai aparecer a lista dos alunos e se o aluno fez e entregou os seus exercícios, tá? Se não entregou o exercício, aparece lá pendente, tá? Assim também que eu consigo, né, acompanhar para a presença de vocês, né? Não só pela participação da aula ao vivo, não só respondendo a chamada, mas também verificando, né, se vocês fizeram as entregas dos exercícios de aula durante o horário da aula, tá? Importante, gente, já encerrando aqui nosso contrato pedagógico, a disciplina de vocês, comportamento organizacional, né? Ela foi divulgada para vocês lá no portal do aluno, né? Lá no portal do aluno, quando vocês acessam, tem vários ícones, né? Tem o ícone do Moodle e tem o ícone salas virtuais. Clicando no ícone salas virtuais, está lá o link da turma de vocês de comportamento organizacional, né? Por ali que vocês acessam, né, no canal oficial da escola, a sala de aula do Classroom de vocês que vocês estão matriculados, tá? Se vocês têm o e-mail mais atual de vocês atualizado junto à matrícula de vocês na escola, vocês vão receber esse convite por e-mail também, né? Tá? Mas o canal correto, né? Entra pelo portal do aluno, clica em salas virtuais, tá ali o link da sala do Classroom de vocês. Sempre assim, em todas as disciplinas que vocês participam, tá? Esse é o canal correto, por quê? Embora a gente mande, né, o convite por e-mail, tem aluno que atualiza o e-mail e não avisa a escola, né? Aí, né, abandonou aquele e-mail antigo, né? Tá lá no cadastro da escola, mas o aluno não foi lá, né? Ele não ligou para a escola, não avisou, né? Olha, não estou mais usando esse e-mail, meu e-mail novo é esse, para atualizar no perfil para receber os comunicados sempre pelo e-mail novo, né? Mas às vezes o aluno muda de e-mail e não avisa. Então, o caminho está sempre lá no portal do aluno, né? Independente se recebeu ou não por e-mail, né? É no portal do aluno que vocês têm o ícone salas virtuais, onde está a sala de aula do Classroom de vocês. Todos vocês que já estão aqui, tenho certeza que já aceitaram o convite, né, ou acessaram pelo portal do aluno e estão na nossa sala de aula virtual do Classroom, tá? Se vocês entraram pelo portal do aluno ou então receberam o convite, estão na turma correta. Agora, se vocês não entraram pelo portal do aluno e não receberam o convite e estão nessa sala, pode ter algum problema aí. Por quê? Né? Posso estar na turma errada, porque não entrei pelo convite, não entrei pelo portal do aluno. Se eu entrei por um link que um colega me enviou, eu não sei se eu estou matriculado naquela turma, nem o colega que me enviou o convite sabe. Pode ser que a gente estivesse junto numa turma anterior. Mas e agora? Será que o meu colega já não foi para o segundo ciclo? Será que por acaso ele não está na turma com outro professor? Eu não sei. Então, se um colega me pede o link da aula, eu não passo o link. Porque se eu passar o link e ele entrar na turma errada, ele vai ficar recebendo falta na turma que ele deveria estar, né? Vai reprovar por falta. Então, o que eu recomendo sempre? Se acontecer isso com algum colega de vocês, orienta o colega, entra no portal do aluno, entra lá no ícone salas virtuais, a tua turma está lá, certo? Ou, colega, o professor envia por e-mail, né? Então, se não recebeu por e-mail, entra no portal do aluno, se não, está no teu e-mail. Mas nunca passem links, né, de turma, né, por grupo de WhatsApp, né, para algum colega assim, porque a gente pode, na tentativa de estar ajudando, né, o colega está entrando na turma errada, tá? Não façam isso, nem vocês, né? Se tiverem, não recebi o link, entra no portal do aluno, tá?
Não peçam para os colegas, que daqui a pouco o colega está numa outra turma, né? A gente vai entrar naquela turma sem saber exatamente, tá? O link da nossa aula ao vivo é sempre postado no Classroom, uns minutos antes das 9 horas. Tá? Então, vocês vão acessar o Classroom sempre, toda quarta-feira, a exceção é hoje, né? Segunda que a gente está recuperando um feriado. Vão acessar, então, um pouquinho antes das 9 horas, vai estar ali, uns minutinhos antes, o link do Classroom. Acessando o link do Classroom, nós ficamos ali, né, até 9h05, 5 minutos iniciais, recebendo o pessoal que está entrando na sala, antes de começar efetivamente, né, o conteúdo da aula daquele dia. Certo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso contrato pedagógico? Se ficaram com alguma dúvida, não deixem de participar, não deixem de perguntar. Aqui tá tudo certo. Legal. Não. Muito bem, gente. Então, se em relação ao nosso contrato pedagógico, né, vocês não ficaram com nenhuma dúvida, não tem nenhuma pergunta, minha proposta agora é a gente fazer o nosso intervalinho, né, 15 minutos de intervalo, eu fecho a câmera e o microfone. Daqui a 15 minutos eu abro de novo a câmera e o microfone e a gente faz a nossa chamada e aí a gente vê o conteúdo, né, da nossa aula com exercícios ali já no finalzinho da manhã, né, nos últimos 20 minutos de aula, 30 minutos de aula, a gente vai ter alguns exercícios no Classroom para fazer. A gente fica ao vivo, né, desse jeito na segunda parte da aula até o meio-dia, com conteúdo e exercícios. Podemos fazer um intervalinho, gente, então? 15 minutinhos? Pode ser? Sim. Tá ok, então, gente. Sim, só. No meu aqui são 10h35. Então, 10h50? Isso, né? 10h50 a gente volta do intervalo, tá? Então, voltamos 10h50 do nosso intervalo. Certo? Ninguém desconecta, tá? Só fecha o microfone e a câmera e abro de novo às 10h50 para a gente continuar. Então, intervalinho aí para, né, dar um respiro, né? Tomar um café, fazer um lanche e já voltamos às 10h50 com a chamada e a segunda parte da aula. Até daqui a pouco, gente.